Nessa videoaula, apresentamos várias maneiras de construção de polígono. Para isso, vamos clicar na ferramenta Polígonos e vamos selecionar primeiramente a primeira opção. Mas notem, há 4 maneiras de construir polígono, conforme está indicado aqui: polígono, polígono regular, polígono rígido e polígono semideformável. Vamos começar então com a ferramenta Polígono e vamos construir um pentágono ABCDE. Clicamos aqui então, definimos o ponto A e vamos definir todos os outros pontos em seguida. Clicamos aqui então no quinto ponto, que é o E, e para fechar o polígono temos que clicar novamente no ponto inicial, que é o ponto A. Então assim fica construído o pentágono ABCDE. Agora vamos utilizar a ferramenta Polígono Regular e vamos construir um pentágono regular. Clicamos primeiramente num ponto, definimos outro ponto e vai abrir essa janela. Qual é a quantidade de vértices para esse polígono? Queremos que esse polígono tenha 5 vértices. Clicamos OK e aí está construído o nosso polígono, que é um pentágono regular. Eu posso teclar ESC e reposicionar as legendas dos meus pontos, para que eles não fiquem internamente aos polígonos. Então aqui eu coloco o F externo e coloco o G também externo ao meu pentágono, que é o polígono 2. Note, este polígono é o polígono 1, que aqui está. Eu cliquei nele e ficou selecionado. O pentágono regular é o polígono 2. Eu clico nele e ele fica selecionado. Vamos continuar com as nossas construções. Clico novamente na ferramenta Polígono e vou agora construir um polígono rígido. Então clico e agora vou construir o polígono rígido aqui nesse espaço. Este ponto, este ponto, este ponto, mais um. E por fim, clico no ponto K para fechar o meu polígono. Agora vou clicar novamente na ferramenta Polígono e vou clicar em Polígono Semideformável. E aqui nesse espaço eu vou construir um polígono semideformável. Ponto Q, R, S, T e novamente clico em P para fechar o meu polígono. Construí então 4 polígonos utilizando ferramentas distintas. E agora vou explicar qual é a diferença dos resultados obtidos em cada uma dessas construções. Com a ferramenta Mover selecionada, vou tentar modificar elementos de cada um dos polígonos. Vou começar pelo primeiro polígono, que é o pentágono ABCDE. Então clico no ponto A, note que eu consigo modificar o ponto A de lugar e o polígono é redefinido. A mesma coisa eu consigo fazer com o ponto B e com os demais pontos do meu polígono. Ou seja, todos os pontos podem ser redefinidos com o mouse. A mesma coisa acontece com os lados. Eu posso redefinir os lados e o polígono todo é redefinido. Agora eu posso clicar também no polígono e eu consigo arrastar todo o polígono ao clicar sobre ele e segurar com o mouse. Então, no polígono construído com a ferramenta Polígono, é possível redefinir como um todo. Vamos verificar o que acontece no polígono construído com a ferramenta Polígono Regular. Se eu clicar no ponto F, note, o ponto G passa a ser o centro do segmento FG e eu consigo redefinir o comprimento do segmento FG e todo o polígono regular é redefinido. Se eu clicar no ponto G, acontece a mesma coisa. O ponto F fica fixado e eu redefino o polígono, todos os lados, do mesmo comprimento do segmento FG. Se eu clicar no ponto H, nada acontece, assim como o ponto I com o ponto J, porque esses pontos são construídos em função dos pontos FG, porque trata-se de um polígono regular. Se eu clicar no segmento GH, o que acontece? Apenas eu consigo transladar ou trocar de lugar o meu polígono 2. Se eu clicar no interior do polígono, eu consigo arrastá-lo também, assim como acontece se clicar nos segmentos. Vamos verificar o que acontece se clicar no segmento FG. A mesma coisa que acontece com os demais. Então, essa é uma diferença em relação ao primeiro polígono, ao polígono 1. Vamos verificar o que acontece, então, com um polígono rígido. Se eu clicar no ponto K, note, apenas arrasto o meu polígono. Se eu clicar no ponto L, eu consigo girar o polígono, mas eu não consigo alterar o comprimento do segmento K. O segmento L apenas fica selecionado, ele não é movimentado e nem girado. E a mesma coisa acontece
com o segmento M, com o segmento N e com o segmento O. Se eu clicar no polígono e tentar arrastar, note que eu consigo arrastar o polígono. Agora vamos para o polígono semideformável, que foi construído a partir dos pontos P e Q. Se eu clicar no ponto P, eu arrasto todo o polígono. Se eu clicar no ponto Q, eu consigo modificar as medidas dos segmentos P1 e Q1, nomeados automaticamente pelo GeoGebra. A mesma coisa com o ponto R, com o ponto S e o ponto T também. Então, quer dizer, o ponto P funcionou apenas com uma âncora para o polígono. E se eu clicar em um segmento? Não consigo nem arrastar e nem modificar as dimensões do polígono. Nem com esse, nem com o segmento T1 e nem com o segmento P1. Então, essas características distinguem os polígonos construídos com as diferentes ferramentas. Nessa sessão da videoaula, vamos apresentar como construir polígonos por meio de comandos. Os comandos que vamos utilizar são os que aqui aparecem na caixa azul. E o primeiro deles é como construir um polígono por meio de uma lista de pontos. Para isso, clicamos então no campo entrada e precisamos inicialmente construir uma lista de pontos. Então digitamos aqui uma lista com os seguintes objetos. É preciso dizer que uma lista é uma coleção de objetos separados por vírgulas e delimitados por chaves, como aqui está. Neste caso, nós temos uma lista contendo 5 vértices, ou 5 pontos. Vamos declarar. Como você pode ver, o GeoGebra construiu uma coleção de objetos, mas ele não exibiu esses objetos, apenas foram indicados na janela de álgebra. Se eu clicar no ponto que está aqui, ele exibe todos os objetos de uma vez. Se eu clicar novamente, ele oculta esses objetos. Então, a minha lista está construída e a partir dela eu vou construir um polígono. Para isso, eu vou digitar o comando polígono e vou dar como atributo ou como parâmetro o nome da minha lista. Mas qual é o nome da minha lista? É L1, L maiúsculo, underline 1. E aí já aparece pré-construído o meu polígono a partir da minha lista de pontos. Teclo Enter para confirmar. Note, foi construído um polígono 1. Se eu reexibir os meus pontos, note que os meus pontos são os vértices do meu polígono. Vou novamente ocultá-los. Agora eu vou construir um polígono utilizando a segunda sintaxe, ou seja, construir um polígono a partir de um conjunto de pontos. Então, no campo entrada, eu vou digitar o seguinte comando: polígono pelos pontos -12, 5, -6, 2 e -3, 6. Como você pode ver, o GeoGebra já pré-construiu o polígono que ficou localizado no terceiro quadrante do meu plano cartesiano aqui na janela de visualização. Teclo Enter para confirmar a construção do polígono e aí está. Agora eu vou construir um polígono utilizando a última sintaxe, polígono por ponto, ponto e número de vértices. Mas antes disso, eu vou construir com o mouse 2 pontos. Então, clico na ferramenta ponto, construo um ponto aqui, um ponto A, e construo um ponto B aqui. Agora, clico no campo entrada e vou digitar o comando polígono. Abro o parênteses, o GeoGebra já fecha o outro automaticamente. Digito o primeiro ponto, que é o ponto A, vírgula. Digito o outro ponto, que é o ponto B, vírgula. E agora eu vou digitar a quantidade de lados, ou a quantidade de vértices, que eu quero 4. E vai construir um polígono regular, no caso, um quadrado. Teclo Enter para confirmar. Note, eu digitei polígono A, B e 4 e construiu esse polígono que aí está. Vamos inverter, vamos ver o que acontece. Vou construir então agora polígono, abre parênteses, e vou digitar B maiúsculo, A maiúsculo e vou digitar aqui 4 lados. Essa é a diferença, a orientação de como que é construído o polígono. Em ambos os casos, nós obtivemos polígonos regulares, mas um construído para um lado do segmento AB e outro construído para o outro lado do segmento AB. Então, essas são 3 formas distintas de construir polígonos por meio de comandos.
Agora vamos obter a área e o perímetro do polígono ABCD que aparece aqui pré-construído na janela de visualização do GeoGebra. Para obter a sua área, basta clicar no ícone que reúne um conjunto de ferramentas de medidas. E uma das ferramentas de medidas é a área. Então seleciona a opção área. Basta clicar no polígono. E aqui está. Foi construído uma caixa de texto indicando que a área do polígono ABCD é igual a 30. Mas note que o polígono aqui já está igual a 30. O que isso significa? Vamos modificar aqui um vértice do meu polígono. Note, a área indicada é 31,5. E aqui está polígono 1 igual a 31,5. Então quer dizer que o número que acompanha o polígono é sempre a sua área. Eu posso também calcular o perímetro do meu polígono. Vou clicar na ferramenta de medidas e vou clicar na distância, comprimento ou perímetro. E basta clicar então no meu polígono e ele vai exibir o perímetro do polígono. Eu vou abrir então aqui um pouquinho a minha janela de álgebra para que a gente possa ver melhor essas coisas. E aqui está. Então veja, aqui obtivemos o perímetro com a ferramenta perímetro e aqui a gente obteve a medida da área com a ferramenta área. Note, quando eu cliquei em área, ele construiu a tarja e aqui está o texto, que são o mesmo objeto. Quando eu cliquei com a ferramenta perímetro, ele construiu aqui o texto, que aqui está, e também construiu uma variável e deu o nome dela de perímetro do polígono 1, igual a 24,5. Vou verificar o que acontece se eu clicar na legenda e deletar. Sumiu a legenda, mas aqui eu continuo tendo o valor da área que está relacionado ao polígono. E se eu clicar aqui na legenda perímetro e deletar? Deletou a exibição do perímetro, mas um número associado ao perímetro do polígono, que é a variável perímetro polígono 1, continua existindo. Bom, então eu tenho aqui variáveis que guardam tanto a área do polígono quanto o perímetro do polígono.